Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que Jesus tenha ficado conosco todos os dias, que Ele sempre fica, né? Então vamos ler a palavra do Senhor e ver o que Ele tem para nós nesse devocional semanal. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado com sua graça, sua misericórdia e seu amor nos alcançou todos os dias. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pelas suas bênçãos. Continua derramando as suas bênçãos, a tua paz, a tua graça, do teu amor sobre nós, sobre nossas famílias, nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossos lares, abençoa nosso trabalho, nossos amigos, abençoa tudo que fomos fazer nessa semana, Senhor. Que o Senhor nunca se afaste de nós e que possamos te agradar em tudo. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que queres que aprendamos esse devocional. Abre nossas mãos, nossos corações para aprender, entender, mas a ti te glorificar cada vez mais, porque tu és digno, Senhor, de toda louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. A cura do endemoniado gadareno. Entretanto, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Lemos Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Vamos ver o que aprendemos? Vemos a cura do endemoniado Geraseno, que saiu ao encontro de Jesus, do endemoniado. E Jesus perguntou a ele qual o seu nome. E ele disse: Legião, porque os demônios que tinham nele eram muitos. Então Jesus o repreendeu, e os demônios rogaram-lhe que não lhe mandassem para fora do país. E viram uma manada de porcos e pediram a Jesus que lhe deixassem
e para aqueles porcos. E Jesus o permitiu. E assim que Jesus o permitiu, eles foram para os porcos, deixando aquele homem livre. E os porcos se atiraram do espanhadeiro abaixo. E os porqueiros assustados fugiram dali e foram anunciar o que tinha acontecido na cidade. E aquele homem, a quem Jesus libertou dos demônios, ficou muito agradecido e pediu a Jesus que deixasse ir com ele. Ele queria seguir Jesus para onde Jesus fosse. E Jesus não permitiu, dizendo que era para ele ir para casa, para a família dele, e anunciar o que aconteceu com ele. Como Jesus lhe libertou. E aquele homem foi. E todos se admiravam quando ele contava o que lhe aconteceu. Então, quando Jesus nos cura, quando Jesus nos liberta, temos que contar aos outros, contar as bênçãos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que os outros se alegrem juntamente conosco. Quando estamos passando por dificuldades, nós devemos pedir oração aos irmãos. E quando o Senhor nos abençoa, quando aquela dificuldade passa, quando estamos na bênção, os irmãos também devem ser avisados para que eles também se alegrem, porque o Senhor ouviu suas orações, para que saibamos que o Senhor atende nossas orações. E é muito bom também saber que nas lutas, nas dificuldades, não estamos sós. Podemos contar uns com os outros em oração. Então, por isso é importante que quando recebermos a vitória, comuniquemos aos irmãos para que eles se alegrem, vendo que o Senhor respondeu às orações. E também glorifiquem a Deus por isso. E assim o nome do Senhor é glorificado. E também devemos contar aos outros o que nos aconteceu, para que, por meio do nosso testemunho, o Espírito de Deus toque os corações que ainda precisam ser alcançados pela misericordiosa graça do Senhor. E assim eles creiam em Jesus e sejam salvos e sejam feitos filhos de Deus. Que possamos lembrar que nas tribulações podemos contar com os nossos irmãos em Cristo nas orações. E que possamos também lembrar que quando estivermos de posse de vitória, devemos dizer aos irmãos em Cristo o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor fez através das orações, como o Senhor ouviu e atendeu as orações.
para que nos alegremos todos juntos, como a família do Senhor que somos, os irmãos em Cristo que somos, nos alegremos e adoremos, bendizendo a nosso Pai Todo-Poderoso, que nos ama, tem misericórdia de nós, nos atende e nos agracia conforme o seu grande amor e o seu grandioso poder. E como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e